estamos aqui para mais uma aula de História para o sexto ano, dando continuidade ao Reino de Kush, tá? Então, vamos lá. Meroe torna-se a capital do Reino de Kush. Quando dominaram o Egito, falei na outra aula, né? Eles ficaram 100 anos dominando o Egito, os Kushitas se esforçaram para recuperar alguns aspectos abandonados da tradição e da religião egípcia. O faraó foi novamente definido como o único sacerdote verdadeiro, e o culto ao deus Amon suplantou os demais deuses. No século VII a.C., contudo, os assírios invadiram o Egito, obrigando o retorno do reino Kushita às suas fronteiras originais em Napata. No século seguinte, após um ataque egípcio sobre Napata, a capital Kushita deslocou-se para Meroe. Quer dizer, eles tinham dominado o Egito, colocaram a cultura egípcia fundida deles, mas quando os assírios foram lá, invadiram e expulsaram eles para a sua terra natal. Napata passou a representar a tradição egípcia, permanecendo como centro religioso do reino. Porém, com o fortalecimento de Meroe, crenças e costumes núbios voltaram a aparecer nas ruas e nos templos. A história do Egito e a de Kush, depois desses acontecimentos, se separariam. Na nova fase, o reino de Kush conheceu um grande desenvolvimento cultural, uma elaboração de um sistema de escrita próprio, a escrita meroítica, e o desenvolvimento notável da metalurgia de ferro. Então eles vão criar aí já uma escrita, por isso se divide definitivamente dos egípcios, eles vão criar a sua escrita e vão dar continuidade à sua cultura através dessa escrita. Então vamos falar um pouquinho sobre a escrita. A escrita meroítica. A escrita meroítica era uma adaptação do sistema de escrita egípcio para uma língua kushita. Ela era alfabética e tinha duas formas distintas. A primeira delas, mais restrita, era destinada aos documentos religiosos reais. Ela foi desenvolvida a partir da escrita hieroglífica do Egito. Essa parte dos símbolos lá, hieroglíficos, ficou restrita aos religiosos e ao corpo real. A segunda, mais utilizada, que a anterior, era uma escrita cursiva, derivada do demótico egípcio. O alfabeto dessa segunda escrita tinha 23 sinais, então essa escrita era mais popular. A escrita meroítica não foi totalmente decifrada. Os estudiosos conseguem identificar os sons de cada um dos sinais da escrita, mas não conseguem interpretar as palavras que eles formam, com exceção de alguns nomes de pessoas e lugares. Eles ainda estão até hoje tentando decifrar essa linguagem popular, essa escrita popular que eles tinham. As Candaces. O reino de Kush, a sociedade era matrilinear, ou seja, o nome e a condição social do indivíduo eram herdados da mãe e não do pai. Engraçado, né? Era matriarca nesse sentido. Em razão dessa característica, as mulheres tinham um importante papel na política, fosse como rainhas, mães ou esposas do soberano. Essas mulheres chamavam-se Candaces. Vestígios históricos indicam que algumas dessas mulheres comandaram exércitos na guerra e presidiram cultos religiosos. Quer dizer, era uma sociedade onde as mulheres se destacavam, né? Nós vamos ver lá na frente, depois da Grécia, as mulheres de Atenas, mas antes, você vê que elas se destacam no reino de Kush. Certo? Atividades econômicas. Desde os primeiros tempos, os habitantes da nuvem desenvolveram técnicas para produzir artigos de pedra, ferro e cerâmica. Os oleivos núbios fabricavam principalmente vasos arredondados moldados a mãos pelas mulheres. Os núbios cultivavam trigo, cevada, domesticavam bois, cabras, ovelhas e carneiros e praticavam a pesca. O cultivo na terra foi impulsionado pela introdução da nora, ou roda pérsica.
por volta do século II a.C. Movida por um boi, a Nara captava a água do rio e a distribuía pelos canais de rega, permitindo assim irrigar as terras das margens do rio Nilo. Mas foi o comércio, a atividade econômica mais importante. Os povos núbios já estabeleciam relações comerciais com as comunidades que habitavam na região do Egito antes mesmo da unificação do reino egípcio, ocorrido por volta de 3100 a.C. Em troca de objetos de cobre, conchas e pedras trabalhadas, os núbios ofereciam dômanos, incenso, peles de animais, madeiras, marfim, ouro e principalmente pedras para a construção dos templos e pirâmides do Egito. Com o desenvolvimento mercantil da região do Mar Vermelho, por volta do século III a.C., Meroe tornou-se um grande empório de produtos vindos de vários pontos da África. Aí você vai ver que o escambo ali está, né, que a troca está comendo solto, o que mais vai se destacar, né, nas atividades econômicas da Núbia, do povo do Cuxo. Oleiro, né, significa ceramista, aquele que produz peças de cerâmica, e empório significa estabelecimento comercial, uma loja, tá? Naquela época, o empório é o significado desse estabelecimento. Então vamos lá. A Núbia submersa. Vamos falar um pouquinho da Núbia no presente. No final da década de 1950, a construção de uma barragem na fronteira do Egito com o Sudão levou o governo dos dois países a pedir ajuda internacional para salvar um valioso patrimônio arqueológico. Com a cooperação de estudiosos de todo o mundo, muitos sítios da região norte da Núbia foram fotografados, catalogados e estudados até 1971, ano de conclusão da obra que inundou uma vasta área. Em 2003, uma nova barragem no Rio Nilo começou a ser construída pelo governo do Sudão para gerar energia elétrica. Dessa vez, não houve um esforço tão intenso da comunidade internacional e do governo do Sudão para salvar os sítios arqueológicos. Ativistas acusam o governo sudanês de não ter desenvolvido estudos de impacto ambiental e dos efeitos da criação da barragem para a população local. Muitos sítios arqueológicos, onde no passado se desenvolveram as cidades do reino de Cuxo, podem estar submersos pelas águas da represa, concluída em 2009. Além dos sítios, a população local também foi retirada da região. Povos nômades, que utilizavam as áreas para atividades comerciais e pastoris, também foram prejudicados pela construção da barragem. Então você pode ver aí que tem um certo desapego, né, do governo núbio atualmente sobre a sua própria história, né? Então, com essa barragem que eles fizeram, né, eles inundaram grandes partes arqueológicas e iam desenvolver muito mais para nós aí a história desse povo. É uma pena, vamos ver como é que eles vão se virar aí para poder achar ou mexer com esse material abaixo d'água, tá? Então, valeu, gente. Use esse material para complemento dos seus estudos e até a próxima aula.